Mas a minha agenda tá, tipo assim, eu já tenho 20 agendadas praticamente. Jura? Que legal. Amiga, então, primeiramente, Rebru aqui com a gente. Seja muito, muito, muito bem-vinda no Path of Creativity, que é o nome desse pseudo canal, porque ele ainda não existe no momento em que ele está sendo gravado, mas ele existirá. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu te admiro muito, assim, pela sua criatividade, eu acho que pela sua linguagem, que expandiu, assim, diferentes mídias, tipo, formas, assim, diferentes do papel, da colagem, das paredes. Eu vou querer falar muito sobre isso. Uhum. Acho super legal. Não sei exatamente o que você está fazendo no momento, então também vai ser legal ter essa atualização. Mas eu queria começar primeiro te dando as boas-vindas para você estar Obrigada, aqui. obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Ah, vai ser o máximo. Rei, eu queria começar te perguntando do que eu tenho assim de memória, acho que foi por volta de 2018 que você começou a fazer mais tipo artes, colagens no Instagram, umas coisas assim, nessa época mais de faculdade, né? E queria saber se quando você olha para trás, você vê um momento em que você fala, ah, foi ali onde tudo começou, tipo, se teve uma virada de chave, se teve algo assim. Eu sempre, desde criança, amei fazer trabalho manual, era sempre um momento que eu ficava muito animada, sei lá, pintar ovo de Páscoa, essas coisas. Minha mãe é professora e de criança pequena, então ela sempre tinha muito material em casa de montessoriano, que é aprender fazendo coisas, né? Então eu sempre amei, minha mãe sempre tinha muito livro de colorir, essas coisas. E aí acho que, enfim, cresci, fui num caminho mais comum, assim, de escolher faculdade e tal, mas já sabia, assim, lá na frente que eu queria fazer arquitetura. E aí, quando eu entrei na faculdade, muito por esse lado criativo, mas quando eu entrei na faculdade, eu percebi também que não era exatamente o que eu achava, que era só desenhar e criar e tal. E aí, lá do meio para frente da faculdade, grande virada de chave na minha vida foi terapia, psicóloga, total, assim. E aí, nessa época, eu estava mais feliz, estava me soltando mais e me expondo mais, porque eu acho que eu tinha muita. Eu gostava das minhas coisas, mas eu tinha muita vergonha de expor qualquer desenho, qualquer coisa. E aí, nessa época, sei lá, comecei a me sentir mais confiante para postar alguma coisa, e também porque eu estava produzindo mais, tipo, como hobby, assim. Ilustrando, eu lembro que eu entrei, tive uma época que eu queria ser tatuadora, mas eu lembro que eu entrei numa onda de ilustrar coisas pequenas e depois fui caminhando para o meu trabalho com as formas, vai, assim. Mas eu acho que a virada de chave foi no final da faculdade que eu me senti mais livre para mostrar para o mundo, assim. E você acha que esse medo um pouco de compartilhar, que você falou, vem assim de uma cobrança muito alta do que você achava que tinha que ser o ideal da criação, então de você fala, nossa, eu não tô nisso, então tem outras pessoas melhores. Passava isso assim pela sua cabeça? Sim, duas coisas. De ser a filha perfeita, meu irmão é músico, e ele já era o artista da família, já fazia faculdade de música. Entendi. Então eu tinha que seguir um caminho mais lógico, porque eu via meus pais ansiosos com essa situação de ser artista. Então, eu acho que eu mesma, ninguém me cobrava assim, mas eu mesma tinha essa cobrança muito grande de caminhar na linha certa, terminar a faculdade e trabalhar bonitinho. E com terapia isso me ajudou bastante. Incrível. E eu tinha talvez um pouco de vergonha, assim, de qual é o meu estilo, o que eu vou criar, por que você está fazendo isso? Tipo, porque você vai postar para os seus 200 seguidores. Tinha muito isso também. Então, acho que foram as duas coisas juntas que eu fui me libertando aos poucos e porque eu recebia feedbacks positivos, né? As pessoas gostavam. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar mais com isso, eu pensava, eu não quero ser eu famosa, eu quero que minha arte seja famosa, porque eu não queria, tipo... A sua pessoa, né? A sua imagem, o seu particular, assim. Exato, eu queria que as pessoas gostassem do que eu fiz e não necessariamente de mim. Te Mas, incomoda que muito dessa parte de criatividade hoje vem vinculada com
você tem que vender a sua própria imagem, você tem que ser a influencer por trás da sua arte, assim? Sim, por isso que eu nunca. Eu tive uma mini época disso, mas eu nunca consegui Sustentar, assim, de continuar. tentar, porque eu pessoalmente não posto nada, nunca mais postei coisas que eu fiz também, mas tipo, nunca postei, nunca apareço, tirando os close friends, eu nunca apareço postando, falando alguma coisa. Então, e eu peguei muita época da pandemia que todo mundo começou a fazer isso, né? E sempre foi um divisor de águas, fazer ou não, e decidi não fazer, eu entendi que muita coisa não ia acontecer, mas tudo bem. Eu acho que é sempre uma surpresa feliz quando eu pelo menos tenho isso, quando eu descubro alguém que é da minha rede, eu falo, nossa, a pessoa tá criando uma coisa legal, tipo, nossa, a Rebru tá fazendo parede, ou tal pessoa tá desenhando isso, ou tá vendendo livro. Então, eu acho legal quando os outros fazem, mas eu tenho a mesma sensação que você, eu acho horrível essa necessidade de redes sociais, porque eu acho que mistura muito o que que é a gente, o que que é o personagem, o que que é a pessoa que está vendendo e a pessoa que está chorando por algum outro motivo em casa, às vezes 2 horas depois. Todas essas emoções, assim, que a gente às vezes não sente tanto espaço mesmo, né, para compartilhar, porque tem um julgamento muito grande, né, disso. E pelo que você está falando, na sua família, pelo menos, não tinha esse julgamento. A arte era sempre bem-vinda, assim. Sim, desde que fosse um segundo emprego, tipo isso. Era uma. E que eu acho que depois, para mim, sempre foi uma grande questão. Eu sempre fui muito insegura. Não sei se você quer que eu conte a minha história, como eu cheguei aqui, mas, tipo. Sim, claro, por favor. Os murais começaram. Eu fazia umas ilustrações, algumas coisas, mas os murais mesmos começaram na pandemia trancado em casa, totalmente. Trancado em casa. Pintei meu quarto com um pincel desse tamanho. Que legal. Eu lembro que eu mandei foto pro meu pai, e ele falou: você vai demorar uma semana com esse pincel. Eu, ai, não, tá indo, tô me divertindo. Tem tempo, é. Exato. Existiu um caminho, eu olho para trás, eu vejo essa primeira parede que eu pintei, e é muito a minha cara, e muitas coisas que eu fiz no meio do caminho, tipo, para falar de estilo, assim. Se eu olho para trás agora, 5 anos atrás, 6 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz era muito meu estilo, e no meio do caminho eu desviei muito disso. Posso entrar melhor nessa questão, mas Mais de tipo, clientes, assim, tipo. cliente, totalmente. Uhum. Falando. Você quer fazer uma retrospectiva, assim, do Posso fazer. tipo, nasci, fiz arquitetura, né? Tem um gap aí, mas para entender um pouco das coisas que você já Exato. trabalhou, do que você já criou. Eu fiz arquitetura e no final eu me formei por ódio, assim, eu já estava desesperada e porque eu não tinha coragem de sair da faculdade, começar uma coisa nova. Não tinha pressão dos pais também, assim. Nunca foi uma coisa que eu falei abertamente para eles, mas eu sabia que ia ser uma decepção. Mas em que momento que você, na faculdade, você falava, nossa, eu já não quero mais isso? Sétimo semestre, quando eu estava muito adaptada à vida real de escritório. Desenhar AutoCAD, ficar cotando. Eu adorava ir na obra, mas porque era uma coisa mais dinâmica, mas sentar e refazer desenho era assim, trauma. Eu odiava, odiava. Então, Tá. nessa época eu já sabia. E aí, quando eu me formei, um outro momento de estalo, assim, que eu sabia que eu poderia ser capaz de trabalhar numa área que eu gostasse mais, foi quando eu me formei e não fui efetivada no estágio que eu estava, porque eu não queria, tipo, sair, que era numa empresa de engenharia, uma coisa nada a ver comigo. E aí eu... Nossa, como, né, que as pessoas entram? Como que pessoas criativas às vezes acabam nesses buracos? Meu E Deus. eu acho que eu tenho muita sorte, eu vejo alguns amigos hoje em dia que não são muito felizes com o que fazem, de ter percebido muito cedo que eu não queria fazer o que eu fazia na arquitetura. E hoje em dia eu vejo amigos que não têm coragem de mudar, né? Porque é difícil mais velho. Então, assim Sim. que eu saí da faculdade, eu me inscrevi num curso na EBAC de design, fundamentos do design. Então, eu passava por várias coisas. Tive aula de ilustração com a Catarina Bessel, que é tipo uma mega ilustradora que eu amo, tipo, nem acreditava que eu ia ter aula com ela. Era muito legal, aula de colagem, tive aula de fotografia, tive aula de pintura. Foi assim, tudo que eu queria da vida. Incrível. Um E sim, ateliê, assim. estava muito feliz, foi um semestre, e desempregada, assim. Aí, no meio do semestre, desse final, assim, de curso, eu consegui um trabalho no escritório de arquitetura, mas editando livro.
como designer. E aí essa foi uma grande virada profissional, no sentido de entrar no caminho que eu tô agora, por exemplo. Porque eu sempre me senti muito... Eu já conto essa parte. Eu fiquei um ano nesse escritório de arquitetura fazendo um livro todo ilustrado. Foi super legal e ao mesmo tempo difícil, assim, porque eu nunca tinha feito um livro, nem no escritório, então tipo, foi um processo Novo, né? novo, que foi muito difícil de entender no começo. E aí, em dezembro de 2020, pandemia, acabou o projeto do livro. Tipo, eu sabia que eu ia estar lá para fazer o livro. Acabou, fiquei um ano. E nesse momento eu já tinha começado a pintar os murais. E já era tipo um dinheirinho extra, uma coisa ou outra. Eu ia lá, pintava de máscara, era um caos. Mas então você começou na sua casa, aí você começou a divulgar. Como é que foi Eu isso? Assim, como que vieram postei esses no clientes? Instagram uma foto, e aí a irmã da minha melhor amiga falou: ai, vem pintar meu quarto. E Uhum. aí pintei, tipo, uma cabeceira, assim, nada demais. E aí daí uma escola de uma menina que estudava comigo, que a família tem escola, pediu para fazer um mega mural. E foi um horror, porque eu pintei com tinta acrílica em azulejo, eu não sabia nada que eu estava fazendo, assim. Foi horrível, mas foi tipo uma semana de experiência intensa pintando, então foi muito legal, tipo, tudo que eu errei, tudo que eu acertei, tipo, quando eu cheguei lá para fazer, eu fiquei meio em choque, mas foi muito legal, porque eu nunca tinha, alguém me deu uma chance de fazer uma coisa enorme. E logo no começo, que é super legal também. E a partir daí, as pessoas foram entrando em contato comigo, meio naturalmente, e aí em dezembro eu saí desse projeto do livro e fiquei desempregada. Eu falei, e agora? Vou ser muralista? O que vai acontecer? E aí eu fiquei forçando mais, tipo, postava um monte de grupo do Facebook, de pintura, de trabalhos por mulheres, já fiz até patrocinado do Instagram, tipo, e comecei a arranjar uns clientes. Aí nesse momento aconteceram duas coisas, mais cliente, ok, mas os clientes querendo que eles o design deles, né? Apareciam com um desenho pronto, quero isso, copia isso. Então foi um momento que também eu entendi que para vender, às vezes eu tinha que fazer coisas que eu não queria. E aí eu passei um ano e meio fazendo isso, coisas que eu não queria. Aí, ok, enquanto isso eu também estava num outro trabalho, então era meu segundo emprego, todo final de semana eu ia pintar, era exaustivo, mas eu amava mais que tudo, era terapêutico, assim. Mas esse outro trabalho era de arquitetura. Editora, não, designer, aí finalmente eu virei designer gráfica Que oficial. legal. Então, eu fiquei numa editora há quase 3 anos, fazendo livro e pintando, tipo, desde então, daquele momento, final de 2020 até final de 2023, pintando toda semana. E aí foi muito legal, tipo, muita gente fez coisas que eu achava que eu era incapaz de fazer, alturas. Então foi muito legal, mas sempre foi um segundo emprego. Sempre foi o hobby, assim. Você não Sempre via foi o que eu isso mais como. gostava, mas não tinha coragem de depender disso. Porque apesar de tinha meses que eram ótimos e tinha meses que não tinha. E às vezes eu tinha que cobrar mais barato para ver se a pessoa fechava, tipo, fazer o que você não gostava. E eu nunca tive essa. Eu adoro pintar, sou artista, mas eu nunca fui corajosa. Eu não tinha coragem de me demitir. Tipo, eu sou muito controladora, assim. Se eu não souber o salário que eu vou receber mês que vem, não sei o quê, eu fico aflita. Então, eu nunca tive coragem. Eu sei que é um processo que leva tempo, paciência, e eu nunca tive essa paciência, porque eu nunca tive coragem. Eu lembro de ler uma. Não sei se é uma definição, se foi só uma frase que eu vi em algum lugar, mas que coragem é agir com o coração. E eu acho que você foi super corajosa. Você já fez Sim. isso durante muito tempo. Você fez uma faculdade e faltando ainda um ano e meio, quase, né, 2 anos aí quase, para se formar, você ainda persistiu, ficou lá. Então eu acho que tudo isso é coragem, sabe? É você de alguma maneira falar, não, tá bom, eu vai vir a luz no fim do túnel, sabe? Eu não estou vendo exatamente, mas vai vir. E esse processo de criação dos murais, eu acho que para chegar num nível, tem uma artista que eu gosto muito que chama Alex Proba. Você conhece? Eu Amo. adoro. E ela já fez piscina, ela tem produtos, tem tapete, tem
mural, ela tem um monte de coisa que você falou. Eu nem tinha pensado nela antes, mas eu lembrei agora. E ela é uma pessoa que tem um estilo já muito marcado. E eu acho que para chegar num nível onde o cliente fala, olha, eu quero uma arte sua, faz o que você quiser, tá aqui eu ia falar um cheque em branco, coisa que nem existe, nem eu nunca usei cheque, mas tipo assim, né, faz o que me fala quanto é, eu pago, faço o Pix aí. Eu acho que demora muito tempo para se chegar nesse lugar onde você consegue falar, olha, eu vou criar e a pessoa fala, tá bom, do que já chegar, que nem você disse, do cliente vir e falar, copia isso aqui só porque eu não sei fazer, porque se eu soubesse eu mesmo também faria. Mas, enfim, eu acho que você já foi muito corajosa, assim, e não diminua isso, porque é muito importante você também ter entendido que a área que você estava não era para você, feita essa mudança. Eu acho que tudo isso é coragem, de verdade. Sim, sim, eu concordo. Eu nunca tive a coragem final de ser só isso, mas talvez porque eu não quisesse também ser só moralista, enfim. Mas eu, olhando para trás, eu percebo quanta coisa eu já fiz e coisas que Sim, eu super não legal. imaginava, assim. Só quando a gente olha de longe que a gente consegue ver mesmo. Mas aí você começou a trabalhar com design, então, nessa época, entrou na editora, e aí você foi parando, assim, os murais. Eu lembro que você vendeu quadros também uma época, né? Você fez, acho que uma loja online, uma coisa assim, com algumas artes. Sim, uns quadros que eu vendi eram meio ilustrações pouco antes de começar a pintar. E eu tinha uma lojinha online com umas pinturas em cima de umas fotografias do meu namorado. Então a gente vendia Que legal. uns posters nesse lugar. Mas eu ainda não pintava mural nessa época que eu comecei isso. O mural foi o máximo, assim, de botar tudo para fora. E fiquei na editora 3 anos quase, até eu decidi, enfim, existe toda a questão de a vida toda me sentir, tive a síndrome da impostora. Nunca estudei design e trabalho como designer. Eu sempre achava que eu precisava, alguma hora na vida, aprender designer para poder dizer eu sou designer. Custou muitos anos para eu conseguir falar isso. Uhum. E aí eu decidi fazer uma pós e bem no começo, foi bem no começo da pandemia, e aí ficou, daqui 15 dias, era uma pós em design gráfico. E nunca começou. Eles ofereceram começar online, e aí eu recusei, enfim, peguei meu dinheiro da matrícula e falei, olha, sei lá, eu sempre quis morar fora. E eu peguei esse dinheiro, comecei a guardar dinheiro e falei, por que eu não faço logo fora de uma vez e tenho a experiência de morar fora? E Eu aí, quero voltar nessa pauta do morar fora depois, porque eu acho que isso abre para outros caminhos também. Desse momento foi onde você transicionou mais, mas já no design, né? Você seguiu nessa área. sim, fiquei sempre com design gráfico, e aí eu só saí da editora no momento que eu vim morar fora, para fazer o meu Tá. mestrado. Ai, que legal! Isso é o E aí eu máximo. finalmente posso não ter mais a síndrome da impostora e falar que eu tenho um mestrado em design. Foi nesse momento que eu saí do trabalho, tipo, e aí hoje em dia trabalho em outro lugar, mas e também nunca mais pintei. Pois é, eu tava justamente vendo essa parede em branco atrás de você e pensando, que isso? Eu até pensei, nossa, eu vou fazer um setup tão branco. Eu tô em um preto aqui também, então estamos as duas em ambientes super neutros. Tem uma lousa aqui atrás, eu até pensei, podia desenhar umas coisas na parede. Falei, ai, deixa pra próxima. Eu tenho um pôster É, que eu amo só no meu quarto que fala assim poderia ser melhor, mas o que a gente vai fazer? Eu ai, amo. adorei. E amiga, eu tava vendo até, já é uma coisa que eu tinha reparado, mas eu vi uma matéria esses dias também falando muito sobre como a geração Z, né, a galera mais nova tá tendo um apelo e um retorno ao analógico, né, vinil, as câmeras, né, Cybershot, tudo isso voltando super, muito dessa coisa do manual Uhum. e até para ter esse tempo longe das redes sociais também, né, para ter esse contato de uma vida que eles não viveram, que a gente pegou, mas de como era isso antes, né, como é que era a vida antes de Instagram, TikTok e tudo mais. E aí eu queria saber, assim, se quando você cria, mesmo hoje em design gráfico, se você ainda tem um contato com os processos manuais, se é tudo digital, como que é esse processo, assim, para você? Porque design gráfico está muito relacionado ao digital, pelos softwares e tudo mais, mas
Tem algo de manual também? Então, isso foi uma certa decepção quando eu cheguei no meu mestrado, que ele é muito web focado. E eu amo tudo que é manual. No meu mestrado, enfim, na minha tese eu tentei fazer uma coisa menos digital possível, porque eu até aprendi a programar, coisas assim. Eu trabalho numa marca de roupa, e aí tem a loja, tem eventos. Sempre que existe alguma coisa para fazer físico, pôster, e vai ter evento, vai ter festa, eu sou a primeira a falar, eu vou fazer, porque eu amo sair do computador e ir atrás de coisa, achar solução para fazer uma pintura enorme ou um pôster ali. Eu adoro achar a solução para os problemas de uma forma manual. Eu amo. Faz diferença, né? Tem. Sim, sim. E, infelizmente, no meu trabalho não tem muito hoje em dia, mas tudo que tem, eu sou a responsável, assim. Então, tipo, fazer uma estampa, eu fiz com a esponja, pintei, tipo, todos esses momentos eu tento pegar para mim, porque eu gosto muito. Mas se eu não fizesse nada disso, minha vida seria a mesma, assim, no quesito trabalho, porque é tudo digital hoje em dia. Tem esse lado que é um pouco triste, né? Assim, a criatividade ainda está muito relacionada com o digital. Até a Gabi Stefan, que eu já entrevistei aqui também, a gente estava falando sobre criatividade artística, que para muitas pessoas elas sentem que elas não são criativas porque elas não são artísticas. Mas você é claramente as duas coisas, assim, também. E no seu trabalho, eu acho que isso é muito legal, porque tem uma realização diferente, você acha, de você agora conseguir falar, nossa, eu estou conseguindo fazer as duas coisas, você sente que você está assim realizada, a Rebru de quando você era criança, olha hoje e fala, meu Deus, a gente chegou aí, você sente que tem alguma coisa assim? Acho que ainda tem muito caminho, na verdade. Eu ainda acho que eu fico muito numa posição digital que eu não amo. Eu ainda, quando você for de direção de arte, eu queria andar para esses caminhos. Já pensei muito em cenografia, porque eu acho que a coisa que mais me satisfaz, assim, no quesito trabalho ou hobby, que é um grande motivo, eu acho também, porque eu saí da arquitetura, eu ficava 3 anos em um projeto e não via ele pronto. É E muito na tempo. editora eu me senti muito realizada, porque a gente, em 4 meses, fazia o livro era impresso e eu pegava ele na minha mão. Eu falava, meu Deus, eu fiz isso, tá feito, tá lindo. Eu sinto que no mundo digital é um pouco difícil isso, apesar de muitas coisas terem vida, mas eu me sinto realizada, mas eu acho que ainda estou no meio do caminho. Não é tudo. Eu estou muito feliz que eu acho que eu olho para trás, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, enfim. Mas ainda acho que tem coisas para eu conquistar de um lado de uma coisa que me satisfaça mais, assim. Eu na Pop, né, na minha empresa de arquitetura, eu gosto muito de reformas e até por isso também, porque eu acho que elas já são mais rápidas e principalmente os projetos comerciais, são os que eu mais gosto de fazer, loja, restaurante. Uhum. É um nicho que eu acho muito legal porque tem isso de ser mais rápido, dinâmico e você realmente ir lá ver construído. Eu também sinto muito prazer nisso. E acho que às vezes a arquitetura tem esse lado que peca um pouco de você não conseguir só pegar o projeto e abraçar ele, levar para casa, né? É um pouco, é tangível, mas é intangível de certa forma. E 1 centímetro faz toda a diferença. Você fala, ai meu Deus, 1 centímetro nessa vida. E eu pintando é tipo mão livre, essas coisas. Então isso também me dava essa. Era uma questão grande na arquitetura para mim também. E você procura onde as suas referências, tanto antes quando você fazia os murais, tanto hoje no seu trabalho, você tem assim um flow específico, você tem um ritual, você tem alguma coisa que você fala, é isso, 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 ou eu fui para um lugar, viajei, eu vi uma coisa, uma loja, vi um post legal. O que é a sua referência hoje, assim? Eu acho que é um pouco de tudo, tá? A gente vê online, a gente segue todos os artistas que a gente gosta no Instagram, mas eu tive uma época muito viciada, fascinada em arte moderna, em Matisse, Kandinsky, Miró, tipo, coisas antigas. Eu olhava muito, era uma mega inspiração, assim, colagem. E uma coisa que eu uma vez ouvi e depois eu percebi que era realmente para sempre, assim, leia suas referências também, não só olhe para elas. E aí eu já li alguns livros de arte, de alguns artistas que eu gosto, ou outras coisas. Uma coisa que eu amo, sei lá, autobiografia, essas coisas, todas me dão um pouco de inspiração. É um lugar que eu tiro muito de música também, meu irmão é músico, mas eu acho que hoje em dia, no fim do dia, ou é o que a gente conhece antigo, ou é o que você vê nas redes sociais também.
E por que você acha que é tão importante ler sobre os artistas também? Assim, você acha que você se conecta com eles em algum nível? Você acha que é só às vezes para saber se aquela pessoa não é, sei lá, babaca, alguma coisa assim também? Para saber quem eles são, porque o que eles fizeram, que todo mundo copia, veio da cabeça deles. E que muitos outros ficaram famosos depois de morrer, por exemplo, sei lá. Para você entender quem era aquilo mais do que o que ele criou só, porque eu acho muito legal. Você entender, sei lá, o Matisse, ele fazia aquela. Eu amo forma, né? Uma coisa que Uhum, sempre foi o que me pegou. E entender que ele fazia aquelas formas porque ele não conseguia mais pintar e ele só conseguia ficar, ele estava doente, só conseguia recortar. E aí ele começou a fazer, mudou todo o estilo de arte dele para os recortes, porque ele estava doente, não se mexia mais, só mexia o dedo. Então essas coisas são muito legais. Você pega referência de onde você não imaginava, assim, o que ele fez. Aí você pensa, nossa, é muito mais fácil do que eu pensava nesse sentido, tipo, porque eu não vou lá e faço e recorto qualquer papel e vou fazendo, porque acho que a gente é muito controlado, né? Precisa sair perfeito de primeira. E, sim. e só sai muito mais legal quando você está não pensando no resultado final. Então, enfim, acho que entender os processos dos artistas, entender que você não está sozinha também em muitas coisas. Eu acho que você só vai saber disso através de leitura, ou, enfim, ver filme, outras coisas, e não só o resultado final deles. É, você falou isso, me lembrou muito do Picasso, que foi um que me surpreendeu muito quando eu fui atrás de entender o processo. Fui no museu em Barcelona e de ver assim que ele era um cara que pintava super academicamente, né, daquele tradicional realista, bem o que era o idolatrado de um Belas Artes, assim, Uhum. e ver que ele foi desconstruindo isso até chegar numa linguagem completamente diferente, muito mais livre, mas justamente acho que por ser mais livre, era mais a cara dele, né? Que é um pouco do que você está falando de fazer aquilo que tinha uma razão por trás, né? Assim, então, desse processo que vinha mais naturalmente, não era mais aquela coisa tão controlada, todo mundo tem que fazer igual. E aí nessa foi onde ele se destacou Exato. e fez o nome dele também. Então, eu acho isso super legal. E você acha que se você descobrisse, assim, eu espero que você viva muitos anos, tá? E com saúde, mas é, se você descobrisse assim, nossa, morri e agora fiquei famosa, você ficaria com um pouco de raiva de não ter tido isso enquanto viva? Você sente que tem algo que você se arrependeria nesse sentido, do tipo, ou de outra pessoa, às vezes, ocupar esse lugar e você fala, pô, por que que eu não fiz? Eu tinha aquela ideia lá, por que que eu deixei para depois? Agora eu tô aqui nesse meio mundo, sei lá, não consigo fazer mais nada. Você acha que tem um pouco disso? Nossa, nunca pensei nisso, mas talvez eu ficasse com. Não, não da parte de alguém pegou a minha ideia, mas de só ficar famosa depois de morrer. Talvez eu ficasse um pouco feliz se isso desse certo, mas eu não sei agora, pensando assim. É uma Por boa. exemplo, se você fosse num museu e aí tem uma exposição sua e tá todo mundo amando a exposição, falando, meu Deus, que artista, e você tá Eu lá ia do querer tipo, estar gente, lá. sou eu. Eu ia querer Tipo, estar lá, eu acho. Pelo menos uma é, vez ter esse reconhecimento, eu ia querer estar lá. então acho que é uma boa reflexão também, porque até você tinha falado antes, né, essa coisa de querer que as artes tenham conhecimento, né, e não a sua pessoa. E eu Uhum. tive muita, você falou de terapia antes, eu tive muito essa conversa também com meu terapeuta do limite da exposição para divulgação do serviço, de qualquer coisa. E eu acho que tem algo que quando a gente cria, é tão da nossa alma que é Uhum. muito difícil. Você não se desassocia quando você está criando. Então é você ali também. E aí alguém não saber que é você ou não reconhecer, tudo bem, podem ter pessoas muito evoluídas espiritualmente que talvez não se incomodem, mas eu acho que para a maioria de nós mortais, É, você quer que as pessoas saibam que foi você que fez aquilo, sabe? Porque tem o seu tempo, o seu estudo, a sua dedicação. sim, sim. Eu concordo, concordo. Eu acho que Quem assim. sabe vem aí um parte 2 murais. Mas e. Bom, você estava falando das suas referências também, que você, né, de qualquer lugar, assim, da vida, tudo. E, inclusive, isso me lembrou daquele livro do Adam Grant, dos originais, Originals,
e ele fala, eu não lembro um trecho específico, mas ele fala no livro sobre você ter experiências diferentes, e quanto mais diferente a cultura, por exemplo, quanto mais distante o lugar onde você viaja, mais isso tem um impacto na sua criatividade, porque é um choque, então é onde o seu cérebro meio que, Uhum. nossa, estou vendo coisas que nunca imaginei e cria. E também separei 2 artigos, vou até deixar na legenda depois, sobre como essas experiências multiculturais podem influenciar também para propiciar esse ambiente mais criativo, nesse desenvolvimento cognitivo mesmo da criatividade. E aí você foi para outro país. Como Sim. você acha que isso afetou a sua criatividade, a sua personalidade? Aí você pode falar um pouco até do seu mestrado, por que que você foi, o que que você está trabalhando hoje. Sim. Eu acho que a minha mudança afetou totalmente minha criatividade, no sentido que baixou, assim, sabe? Eu vim para fazer um mestrado em design de comunicação. Primeiro, aqui em Lisboa. Eu também passei num outro que era arte, eu não lembro o nome exatamente, mas era arte e alguma coisa para cidades. Então, tipo, tinha muito a ver com a minha vida de muralista, mas eu fiquei muito receosa de ser uma coisa muito nichada e não saber Uhum, como me encaixar no mercado com esse mestrado. Eu decidi fazer esse de design de comunicação, só que eu acho que quando eu cheguei eu me decepcionei um pouco porque ele é muito web focado, assim. Ele é bem web. Mas, enfim, que é justamente uma coisa que eu negava muito, nunca quis saber de UX, UI e programação. E aí eu falei, tá, vai ser uma hora boa para aprender, porque eu acho que senão eu nunca mais vou saber fazer nada disso, porque eu nunca gostei, sempre fui analógica. mas você está trabalhando com isso? É dessa área ou não? Não, design gráfico. Tá. Design gráfico, Uhum. mas assim, eu sou a dona do site da loja, eu mexo em tudo, eu sou responsável por toda a parte visual do site, produtos, etc. Então também fico no computador o dia todo. Mas eu acho que juntou muito uma vida nova, uma coisa que eu não estava entendendo ainda o que ia ser, estudo, voltar a ser estudante, eu não estudava desde Uhum. 2009, e aí eu parei de pintar totalmente, assim. Assim, parei de pintar murais totalmente. Aí eu, em algumas tentativas frustradas de tipo, meu Deus, eu tô. Só fico no celular no meu tempo livre. Eu ia comprando coisa, ia comprando material, tipo, tem aqui, Olha vamos. eles aí, o pincel e a paleta. Não, exato. Eu tenho um pincel, né, tatuado, de tanto que eu Sim, que legal. fui para os Estados Unidos e tá, falei, vou comprar um monte de material. Comprei, tá fechado até hoje, faz um ano. Eu acho que deu uma baixada na minha criatividade por vida também, normal, trabalho, outras preocupações, mas eu sinto muita falta. Eu tô agora, vou em um mês entregar minha tese, tipo, tô na loucura, assim, no olho do furacão, e eu quero me prometer a fazer mais, voltar mais para a vida manual quando eu me formar, porque apesar de ser uma experiência nova, com novas culturas, lugar lindo, tipo, tudo novo, estou muito feliz. Ao mesmo tempo é um furacão, assim, na vida, virar imigrante e assimilar tudo que está acontecendo, e estudar e trabalhar. E aí foi uma coisa que eu perdi muito aqui, infelizmente. Infelizmente. Bom, eu fico feliz de você estar no meio do olho do furacão e ter topado falar comigo também. Me sinto Não, ainda mas mais honrada. Mas você não vê espaço para essa parte mais criativa e artística no seu trabalho hoje com design gráfico? Você acha que está muito distante, até por essa questão de depender do que o cliente quer, do briefing do cliente, não tanto, né, sua liberdade de criar o que você quiser? nesse trabalho específico, eu me sinto mais restrita porque eu tenho um cliente, que é a marca que eu trabalho. E aí é uma coisa já muito. Uma identidade formada, uma coisa assim. E, ok, tem abertura para eu dar sugestões e fazer coisas que é nessa hora que tudo que é manual eu vou atrás de fazer, mas é um pouco mais restrito, de toda maneira, assim. Eu sempre soltei muito a minha criatividade pessoalmente. Às vezes, com o trabalho, eu sempre tenho que estar dentro do briefing e mais por minha causa também, tipo, eu fico mais controlada, eu acho. Mas também quero agradar, entendeu? Tem esse lado de, Sim. tipo,
E eu acho que o design gráfico sempre... Eu ainda sou meio insegura com umas coisas, porque, tipo, você se prova todo dia no design gráfico que você é bom. Porque você tem que fazer aquilo, você tem que fazer o outro. Ai, faz esse vídeo, faz não sei o quê. Tipo, tudo é a sua criatividade no fim do dia. Tem vezes que cansa, que você fala, ai, queria que alguém pensasse por mim, porque realmente eu faço todo dia vários designs. E você consegue, assim, viajar bastante? Você aproveita um pouco esse território mesmo que você tá, de conexão com muitas culturas ou de pessoas de vários países? Você sente que você consegue aproveitar mais isso também do que se você estivesse, né, aqui, no Brasil, como você estava antes? Isso, com certeza. Conhecer gente de todos os lugares. Tive chefe francesa, chefe italiana, tipo... E trabalhei no estúdio de arquitetura aqui também, e ver como é diferente a dinâmica. Aqui existe muito a reforma, né, o retrofit, não, quase nada novo do zero. Reaprendi um pouco também o tamanho da escala das coisas. Aqui é muito menor, mas ao mesmo tempo te dá um pouco mais de espaço para ser criativo. Mas eu tive muito contato com outras pessoas, assim, em outros lugares que... Enfim, eu vim morar em Portugal sem nunca ter vindo para Portugal, então foi um baita choque. Voltei uma vez para o Brasil só, desde que eu me mudei. E às vezes eu tô acostumada com a vida aqui, aí eu penso, nossa, eu fui para o Brasil e vi como, tipo, era diferente toda a relação. Aqui em Lisboa, pelo menos, eu acho, não sei como, eu acho que na Espanha também, em Barcelona, a rua é repleta de arte, assim, e lambe-lambe, todo dia troca aqui embaixo da minha casa, um dia tá branco, depois vem uns novos, que você não vai tanto em São Paulo nesse sentido, a cidade abraçar tanto de um jeito legal, e não, eu digo legal, legalidade mesmo, Uhum, sim. só em penas gigantes. Aqui não tem penas gigantes, mas você vai ali perto da água, tem um cais inteiro pintado. Tipo, isso é muito legal. Tenho muito contato. Minha tese é sobre arte urbana, sobre a mensagem de comunicação de artes urbanas de resistência, artes ativistas. Então, e eu sinto que eu fui desesperadamente para esse tema, algum tema que falasse de muralismo e de arte, para eu voltar, não voltar a ser quem eu era, mas porque eu precisava estar com um tema um ano inteiro. E eu queria falar da coisa que eu mais gostava. Eu tenho amigos fazendo site, eu falei, de jeito nenhum. Tudo bem, eu acredito, mas eu não vou passar um ano construindo, programando um site. Tentar me aproximar o máximo possível do mundo que eu gosto. Eu imagino que também por você ter ido para outro país, outra cultura, outro tudo, também tem algo de você se perder um pouco de si mesma e talvez o seu mestrado até nessa tentativa de se reencontrar, né? De, peraí, já que tá tudo diferente aqui, deixa eu pelo menos ficar perto de uma coisa que eu já conheço, que é um pouco seguro, que é muito legal. Não tô falando a zona de conforto, sabe assim, sou a favor, muitas vezes eu acho que é nela que a gente tem que ficar. Eu, inclusive, fiz um curso uma vez, o professor ele falava isso, assim, que essa zona de conforto, depois você tem uma zona de aprendizado, e aí quando você sente que você está fora da zona de aprendizado, então você não está conseguindo aprender, e é só pânico, 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 aí você volta para a zona de conforto, até o momento em que a sua zona de aprendizado seja incorporada e a sua zona de conforto vá crescendo. Então não é que a zona de conforto é estável e imutável, ela tem que estar presente, mas ela vai se desenvolvendo. Sim, você falou isso, me lembra muito. É o sentimento que eu tive quando eu cheguei. Eu não sabia onde comprar tinta, onde comprar pincel, quanto eu vou cobrar por uma parede. Então, eu fui me retraindo, porque meu plano era pintar aqui. E não aconteceu. Agora eu já estou bem mais em casa, assim, mas no início eu tipo, vou ter que comprar todos os materiais de novo. Quanto custa, quanto eu cobro. Numa hora que eu estava muito confortável no Brasil nesse sentido. E aqui parece que eu virei uma criança de novo. E aí eu deixei isso me tomar nesse sentido. Não que, tipo, eu tenho medo, mas foi sempre eu arranjei uma desculpa para não recomeçar, entendeu? Eu vou jogar uma provocaçãozinha. Pode. Você acha que talvez até esse momento em que você escolheu fazer o mestrado foi um momento onde o muralismo estava dando muito certo, estava crescendo, tinha essa questão dos clientes, né? É difícil, que realmente eu entendo, é um saco. Mas talvez ele estivesse crescendo e aí você falou, não, pera, Vou sabotar. melhor não, vou me auto-sabotar
E agora você está sentindo um pouco essa volta do tipo, não, peraí, acho que o muralismo realmente tem uma grande parte da minha vida, do meu coração, e estou tentando resgatar isso, quero voltar para isso, ou não, estou só viajando na maionese. Foi uma fuga o meu mestrado, mas não do meu trabalho como muralista. Aconteceram, enfim, meu pai faleceu, tipo, eu estava assim, desesperada no Brasil, queria, não aguentava mais, estava tipo 1 ano e meio na mesma casa, com os mesmos sentimentos, tipo, foi uma cura vir para cá, no nível pessoal. E eu acho que hoje em dia eu olho e falo, não, fugi, escolhi qualquer mestrado, escolhi o país que é o mais barato para ver, tipo, basicamente isso, e fugi da minha vida que eu não estava aguentando em São Paulo. Mas sim, pintava, tinha tudo. Mas não foi necessariamente uma fuga do moralismo em si, que estava numa época ótima. Foi triste marcar o último. Até hoje eu recebo mensagem ou outra de alguém querendo marcar, e eu fico, ai, que dó com meus clientes no Brasil e tal. Mas E não você foi. tem vontade de voltar? Assim, não Não, para o Brasil, mas para o Brasil não. não. Mas e para os murais, para as Sim. pinturas, você Que é gostaria de mudar para isso? quando eu comecei a pintar, eu não sei se eu quero ser sempre muralista, é um trabalho desgastante fisicamente, tipo, é outra coisa, assim. Mas eu quero voltar a fazer, porque eu acho que quando eu fazia os murais e ver eles prontos e bonitos, foram sempre as vezes que eu mais me senti poderosa. Tipo, nossa, eu consegui fazer isso, olha como é alto, olha como é bonito. Tipo, sempre foi. Depois que eu fazia e conseguia, eu me sentia muito feliz com uma conquista. Tipo, sempre foi uma conquista grande. E eu quero fazer de novo, e se eu fizer fora do Brasil, eu vou falar, meu Deus, tipo, então eu quero, assim, é o meu plano. Eu apoio. Começando por essa parede aí atrás. Pois é, aí é isso, casa alugada, aí você fica assim, aí não dá para pendurar pôster, porque é tudo de gesso. Mas eu morei com uma amiga que era pintora, artista. Eu falo, você vai dar rica, eu falo, era pintora de verdade, mas é porque ela, tipo, faz quadros detalhadíssimos e tal. E ela sempre me apoiou muito a voltar. Ela sempre falou, quando você vai pintar? Quando você vai pintar? Eu acho muito legal, eu apoio muito e eu quis muito te chamar também, porque eu lembro bastante dessa época dos murais, mas porque eu sentia que você tinha, assim, uma linguagem muito sua, essa coisa muito fluida, muito livre, e eu lembro que eu olhava e falava, nossa, que demais, tipo, que legal que ela tá fazendo isso, que incrível, porque eu acho que é difícil a gente se sustentar na arte, na criatividade. Eu tenho esses projetos diferentes também, falei isso antes para você, eu não me vejo como uma pessoa só arquiteta, eu me vejo primeiro como criativa, depois como arquiteta. Acho que muitas pessoas vêm da arquitetura por conta disso também, porque é uma profissão meio generalista, muito ampla, tem essa questão das diferentes escalas. Mas enfim, eu super apoio esse retorno, e até você estava falando antes dessa criação também, das mudanças, eu estava vendo que a OpenAI, né, que eles estão produzindo um filme, tipo um filme de animação, que eles querem que concorra, assim, no Oscar e tudo mais, querem competir com, né, em Hollywood, assim, vai lançar no que vem em Cannes, e eu tava pensando um pouco essa coisa da inteligência artificial, né, eu acho que isso também para muitas pessoas criativas foi tipo, vou perder meu emprego ou não preciso mais criar, porque vão fazer isso por mim. Você usa inteligência artificial, você é, tipo, totalmente, não, pelo amor de Deus, não chega perto de mim, eu sou alérgica. Para arte? Para Não. qualquer, para arte, assim, para Eu usava criatividade, né? ChatGPT ano passado, assim, completamente, sou completamente alheia a esse mundo, nunca me interessei. Acho tudo feio que é criado com inteligência artificial, esquisito. Uso para texto, nunca usei para arte. Uso para texto, para o trabalho, eu tenho que escrever algumas coisas. Estou usando na tese e eu aprendi a usar o ChatGPT por causa da programação, ele é feito para isso, e aí ele fazia código, isso era maravilhoso, mas eu nunca me atrevi a usar com arte. Mas assim, é que eu falo que é feio, antigamente você via o que era uma coisa de inteligência artificial. Hoje em dia deve estar cada vez mais difícil, mas eu nunca me aventurei nesse lado para descobrir. Assim. Não me E você interessa coisas feitas por computador. não te interessa. Não, sou muito manual, colagem, tinta,
coisa que você pega. E você acha que não substitui, então, a criatividade Não, humana, por exemplo? não. A gente cria coisas baseadas nas nossas experiências, nas nossas vivências, nosso sentimento daquele momento. E eu acho que é impossível replicar, assim, cada vez melhor, mas eu acho que é impossível replicar o que uma mão humana vai fazer. Em arte, em outras coisas, acho que dá para usar bem a inteligência artificial, mas na arte eu vejo assim, eu não curto. Mas você estava falando disso, eu lembrei até, tem um podcast super divertido, que não fizeram mais episódios, mas chamava Arquitetura de Boteco. E eles tinham um convidado em um dos episódios que fala que a inteligência artificial, programação, coisas do tipo, isso já alguns anos atrás, assim, pandemia. Que Gaudí, por exemplo, Barcelona, arquiteto super fora da caixinha, né, toda uma linguagem diferente, que, por exemplo, aquela salamandra que tem no Parque Güell, que ela poderia ter sido criada por inteligência artificial, que, assim, 1 milhão de possibilidades e alguma delas poderia ter sido uma salamandra. E eu fico pensando, mas quem que escolhe também, né? Não é só você ter inteligência artificial para criar, alguém tem que ter essa curadoria de escolher e falar, nossa, aqui uma salamandra vai fazer todo sentido, e as pessoas vão lá e tiram foto, aquela coisa toda, uma loucura. Então eu também... É porque existe essa referência que já existiu, tipo, a inteligência se alimenta de tudo que existe no mundo também. É quase uma cópia do que já foi, sei lá. Sim. Habilidades alternativas do que já foi feito. E muito literal ainda, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, dos resultados que eu vejo, eu acho que não tem essa criatividade humana de você, de fato, juntar assuntos diferentes e criar algo novo. Eu acho que a inteligência artificial, ela é muito literal, no que eu já usei, no que eu já vi, dos sites e programas que eu já conheço, mas então os nossos empregos, ideias e projetos estão a salvos, na sua opinião? Acho que sim, acho que sim. Depois pode até entrar uma onda de usar a inteligência artificial para tudo, mas depois vão ver que, olha, eu nem tenho nenhuma autoridade no assunto, mas eu acho que eventualmente o que é humano tem outra dimensão de significados, eu acho. Ai, que lindo! Eu adorei, eu achei lindo, achei muito bonito. 3 coisas para a gente acabar. Primeira delas, eu queria saber se você tem alguém do seu círculo pode ser brasileiro, pode ser gringo ou qualquer coisa, que você poderia indicar para talvez vir aqui para eu fazer o convite de uma pessoa que também fosse criativa e que você fala, putz, essa pessoa, acho super legal, admiro. Porque eu acho que muito da ideia do programa também é ir criando essa rede de conexão, e eu acho que nada mais justo do que essa rede vir da própria rede para a gente ver até onde isso vai. Então, essa é a minha primeira pergunta. A primeira pessoa que eu pensei foi a única, foi meu irmão, que é músico. Que legal, claro. Que trabalha tanto, que também tem toda a dualidade de, tipo, fazer músicas comerciais. Minha mãe ficava tentando, faz um funk, André. E meu irmão, tipo, pianista e compositor. Ela vai para você ganhar dinheiro. E meu irmão, tipo, não, mano. E ele foi pro mestrado dele, vai morar em Nova York, tá fazendo as coisas dele. E ele é uma pessoa que... Foi a única que eu pensei, assim, de, tipo, que realmente eu conheço e acho que seria legal falar. Mas, enfim, Adorei. tem conhecidos... tem meu namorado que é fotógrafo. Eu fico no mundo das artes, né? Eu não saio. Meu namorado é fotógrafo também, mas ele é muito tímido. Ele não vai dar entrevista. Ah, adorei, mas achei legal. Músicos ainda não tinha ainda no pacote aqui, achei bem legal. Sim, ele criou o pseudônimo dele, tipo, que não é o nome dele. As pessoas só conhecem ele por esse nome hoje em dia. Tipo, deve ter coisa para falar. Com certeza. Adorei a indicação. E você falou isso agora, só uma coisa que eu também lembrei, de se cercar dos criativos. No livro da Jornada do Artista, da Julia Cameron, ela fala sobre isso, que é muito comum pessoas que trabalham com criatividade, que gostam de criatividade, trabalharem com algo que elas gostariam, às vezes, de estar fazendo. Eu imagino que você não queira fazer música, mas eu entendo que é a questão da criatividade, assim, de ter essas pessoas em torno, que no livro ela fala que, por exemplo, tem, sei lá, tem um escritor, uma pessoa que é muito bam, e aí tem vários assistentes e todas aquelas pessoas em volta que também têm seus projetos paralelos de escrita, de coisas que eles não tiram do papel, mas que está sempre ali meio em volta. Então, eu acho isso super interessante também para pontuar aqui. Segunda coisa, um pôster. O pôster vai ser disponibilizado gratuitamente, então é para ser realmente um registro da conversa de hoje, da sua participação.
com a sua linguagem, com a sua cara. A minha sugestão é que você criasse isso, tipo, 5 minutos para não ocupar do seu tempo, mas também vai de você, do que você está disponível, né, para fazer, enfim, do que você quer fazer, mas totalmente livre. E queria muito saber se você topa fazer algo. Faço, eu deixei meu iPad aqui do lado, porque eu adoro desenhar no iPad. E se é pôster no iPad, eu acho que eu consigo fazer rápido. Porque eu tinha pensado em fazer uma colagem, alguma coisa, mas tinha que preparar muita coisa. Você ficou pensando, quando eu te falei que teria isso do pôster, você ficou assim, já quero começar O dia que você falou sim, depois não. Depois já me... a vida adulta. Sim, não tem tempo para pensar. Tá bom, então eu vou deixar você começar. E, e outra coisa, você falando do seu irmão de música, assim, você tem essa questão de ter a música como pano de fundo no seu processo criativo? Você escuta música geralmente quando você está criando? Tenho, sempre foi uma coisa mega presente na minha família, assim, meu pai que mostrou para o meu irmão música, violão, tal. Eu gosto, só que uma coisa que eu amo fazer enquanto eu tô criando ou estava pintando é ouvir podcast. Eu amo, mais que música, às vezes eu me sinto atrapalhada com a música, mas eu amo ver as pessoas conversando, assim, no meu ouvido, falando, eu vou viajando. E aí a pessoa vai falando alguma coisa e depois eu olho para aquilo que eu fiz e eu lembro o assunto que a pessoa estava falando, tipo, a sensação daquele dia. Gosto muito, tipo, escuto muito podcast. Tem algum que você gosta muito, assim? Os mais trash são os que eu escuto todo dia. Mas eu sempre faço, tem época que eu enjoo também. Mas tinha um que eu amava, que até parei de ouvir, nem sei se fizeram mais, que era o da Apple. Como é o nome? Que o cara explica todo o processo criativo dos álbuns por trás, e música por música. Dissect. Ele dissecta Boa. álbuns. É muito bom esse podcast. E ele fala todo o processo criativo dos álbuns, de cada música por trás. E um outro que eu amo, que não é podcast, é o Abstract, da Netflix. E aí, Sim. esse primeiro episódio, eu falei, eu quero ser designer gráfico. Foi um que eu amei quando eu vi. Tipo, eu tô fazendo uma coisa meio assim. Mas eu já te mando depois. Mas se você quiser mostrar Eu adorei mostrar. uma coisa assim. Meio formas e cores. Mas eu te mando. Super legal. Eu adorei, eu teria na minha casa. Tem meu site, eu nem sei se tem mais coisa. Mas é que agora tá, tipo, os mestrado, tudo em inglês, umas coisas mais de design. Mas eu tinha separado, eu pus estudos, é isso. São coisas tipo manuais que eu fiz. Fazer portfólio é sempre um desafio. Tá super Principalmente legal. quando você faz muita coisa, aí você sente que você não pertence a nenhuma. Sempre senti isso. Sim, por favor, fale mais sobre isso. E aí depois eu entendi que tá tudo bem fazer várias coisas, né? Tá tudo bem você ser multidisciplinar. E foi uma coisa que eu escrevi muito e é uma coisa que eu antes via como um defeito e hoje eu sempre destaco como uma qualidade. Uai, sem fazer várias coisas, me contrata. Porque, tipo, eu falava, eu não sou especialista nem nisso, nem naquilo, nem naquilo. Mas acho muito mais legal hoje em dia quem sabe fazer um pouco de tudo do que não faz nada. E uma outra coisa que eu aprendi também com isso de, tipo, não me encaixar num emprego, que é, tipo, sou só designer gráfico, tipo, tá sempre feliz em um emprego. Eu não sou meu emprego. Tem muita gente que é. Eu não sou. Eu sou as coisas que eu faço fora também. Então, tipo, eu nunca fui muito encanada em, meu Deus, eu tenho que estar 100% realizado no meu trabalho, porque minha vida é isso. Minha vida não é isso. Minha vida é fazer outras coisas também. É muito mais hobby legal do que ficar no computador. Tipo, eu sou muito... Graças a Deus, eu sou muito mais do que uns posts de Instagram, entendeu? E um site de roupa. Mas eu entendo que tem muita gente que depois olha para fora e fala, eu não tenho mais nada além do meu emprego, tipo, quem eu sou. E eu sempre vi como um defeito que de anos para cá eu vi que é uma qualidade você não ser
uma coisa só, você não sabe. Porque eu não sou especialista em design gráfico, eu sempre me senti uma fraude. Na verdade, é bom saber tudo, tipo, um pouco de tudo. Acho muito mais legal. Muito mais. Eu contribuo muito mais no meu trabalho sendo multidisciplinar do que não sabendo fazer, sendo especialista em uma coisa. E hoje em dia eu vejo como uma qualidade, mas eu já sofri muito com isso, principalmente na época saindo da faculdade. Eu acho que essa multidisciplinaridade, ela é muito importante, porque é algo único seu, um repertório seu que você está trazendo para outra área, então vai ser ainda mais rico. Eu tenho uma amiga que ela fez arquitetura também, e não gostava muito de arquitetura, e ela queria trabalhar com design, ela queria um pouco mais para essa parte de redes sociais, fez um curso e hoje ela trabalha numa agência que atende arquitetos. Então, ela só foi contratada porque ela tinha experiência com arquitetura, porque ela tinha feito arquitetura. Então, todas as pessoas que trabalham nessa agência são de arquitetura ou algo muito próximo, e com esse olhar extra de design, porque aí eles têm uma linguagem única. Eu acho muito legal, eu acho super bem-vindo. Eu já tirei várias coisas do meu Instagram, tipo, que coisa feia que eu postei. E faz parte do processo. Faz, então. Amiga, estou muito feliz. Última coisa, queria deixar esse espaço se você quiser falar algo a mais, deixar sua mensagem final aí do seu legado aqui no Bath of Creativity. Nada, eu queria agradecer e acho que foi uma conversa muito legal para também me fez lembrar um pouco. Eu pegar no iPad e desenhar, que eu não fazia isso faz tempo, me fez lembrar um pouco do que eu gosto, por que eu gosto também. Eu prometo que eu vou voltar a pintar. É a minha Eba! Para mim e para você, principalmente para mim, eu preciso fazer isso. Para você, não tem que prometer nada, a promessa tem que ser para você mesmo. E, enfim, mesmo eu tendo 2 anos sem pintar, isso ainda é meu, assim, sabe? Ainda existe em mim. Sim, e acho que também que fique uma mensagem final, se você concordar, não tem problema nenhum em fazer algo, gostar muito daquilo, talvez parar um tempo, depois voltar e na hora que for para ser, vai ser. Concordo totalmente. Criatividade tem que vir naturalmente, né, também. Não dá para forçar. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigada. Desculpa, Eu tô... mas eu amei. Imagina. Não tem que pedir desculpa por nada. Eu adorei, foi incrível. Muito obrigada. E depois o seu pôster a gente vê lá no site como é que vai ficar. Sim, e depois quero ver as outras entrevistas. Com certeza. Mas é isso, Mas tem que começar. Exato. Eu tenho essa dificuldade de começar. Depois que eu dou o primeiro passo, eu vou.